Meu nome é Letícia, bem-vindo ao Geeks. Antes de mais nada, entra no nosso perfil, te inscreve e ativa o sininho, assim tu vai estar ajudando e apoiando a nossa iniciativa. A gente também está presente no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram. Todos tu nos encontra como Somos Geeks. Agora aproveite, sua UX Talk começa agora. Eu vejo que a gente tem muitas talks e palestras sobre como ser um super UX, como fazer as coisas do modo certo, como ser um profissional diferenciado no mercado, mas acho que a gente fala pouco sobre erros e aprendizados, né? Geralmente a gente fala isso com os nossos grupos, onde a gente tem mais confiança, assim, pessoas mais próximas, onde a gente conta aí os percalços da nossa profissão, mas eu acho que resguardando aí todos os princípios éticos e de sigilo de projeto, eu vou tentar trazer um pouco de algumas coisas que eu passei, né, nesse processo aí de ter migrado de área, de ter entrado em UX e de estar trabalhando aqui, né, hoje nessa área. Bom, para a gente ficar aqui na mesma página, eu queria dizer que essa talk aqui que eu vou fazer, eu vou tentar refletir muito sobre aprendizados da minha trajetória profissional, de pessoa pesquisadora, e também contar para vocês alguns deslizes de percurso que eu cometi, né, e que me impulsionaram a agir diferente. E aí, não só olhando tudo o que está acontecendo no mercado, bebendo de muitas fontes aí de grupos e tal, como o Reops e tal, mas também dentro dessa dinâmica de trabalhar dentro de empresa, de fazer pesquisa, de tentar dar visibilidade a essa abordagem de experiência do usuário. Bom, queria dizer que essa conversa aqui que eu vou ter com vocês não é sobre métodos e técnicas de pesquisa em UX, embora seja um tema que eu gosto muito, e não é uma palestra com indicação de curso de UX Research ou de métodos de pesquisa. Então, eu não tenho essa intenção e nem essa pretensão de trazer esse tipo de debate hoje aqui para a nossa conversa. E eu já mandei para a Letícia o PDF, no final ela compartilha aqui no chat com vocês o que a gente vai conversar. Bom, eu sou Tamires. Por que eu acredito que eu estou aqui hoje, né? Que eu costurei esse tema? Porque hoje eu atuo como pesquisadora de experiência do usuário, mas eu já realizei pesquisas em diferentes contextos de negócio. Então, eu já atuei, né, como pesquisadora, consultora de pesquisa para a área de política pública, já trabalhei com uma pegada de antropologia aplicada para projetos, para avaliação de programas governamentais, já fiz ali pesquisas de comportamento de consumidor aplicada a marketing, então eu já transitei diferentes contextos de negócio, alocado em projetos e em consultorias. Então, acho que isso reflete um pouco dessa trajetória de aprendizados que eu já tive. Eu coloquei ali o link no LinkedIn, para se a gente quiser trocar uma ideia depois. E eu gostaria de falar que, assim, né, a gente está falando muito sobre esses desafios de migrar para UX e UXR, UX Research, quando eu uso essa sigla. E isso é muito reflexo também de todo esse movimento de pessoas que estão entrando nesse mercado agora, na época que eu comecei a atuar com UX, não tinha ainda essa grande visibilidade da área como uma área interessante para as pessoas atuarem profissionalmente, mas eu considero que a gente fala pouco sobre os erros e aprendizados no percurso de permanecer na área. A gente vê aqui que tudo é muito novo dentro das empresas que a gente começa a atuar, seja de cultura de design, como cada empresa vai tratando sobre o produto, e eu acho que é difícil, assim, é uma área que demanda bastante paciência, bastante resiliência, como a gente diz, para a gente conseguir permanecer e ter um trabalho legal, um trabalho que seja interessante e instigante para a gente profissionalmente. Eu tenho notado que está se falando muito sobre essa questão das soft skills como grande diferencial competitivo do profissional de sucesso da área de tecnologia. Eu lembro que até na Observe teve uma palestra muito boa sobre
uma mulher que falava, eu não me recordo o nome dela, sobre essa questão das soft skills, né? E se você for ver, você vai ver em Veja, Exame, essas revistas assim mais orientadas para profissões e mercado, falando que isso é um grande diferencial do profissional de tecnologia, né? Hoje em dia, e fala sobre esse comportamento como chave da performance, né? Então, fala sobre habilidades pessoais ou sobre habilidades interpessoais, sobre as soft skills, sobre ter empatia no teu processo de trabalho como profissional de UX, sobre ter resiliência. Só que eu sinto que muitas das vezes esse debate sobre as soft skills ele é tratado de modo muito abstrato. Então, assim, eu sou uma pessoa que dificilmente vai dizer para você ter empatia com o seu usuário, ou buscar construir alteridade. Eu não tenho muito essa pegada, embora eu venha da antropologia por algumas questões teóricas minhas. Mas eu acho que hoje, se isso é tão importante para a gente performar, para a gente ter um trabalho legal dentro das empresas, a gente precisa falar disso de um modo menos abstrato. E aí é o que eu chamo dessas atitudes práticas, que é o seguinte: aspectos comportamentais são subjetivos, então as pessoas vão ter ali personalidades e comportamentos atuando profissionalmente que vão ser diferentes, embora todos sigam ali, né, os protocolos né, da boa convivência do ambiente de trabalho. Só que eu considero que isso é dificilmente internalizado mediante um curso. Então, você vê muito assim, né? Às vezes aparece curso de inteligência emocional, curso de persuasão, sei lá, oratória. Uma vez eu até me inscrevi no curso desse, só que nem teve quórum suficiente, o curso foi cancelado. Então, eu tentei 3 vezes, eu desisti de fazer o curso. Era um curso que eu achei a pauta super legal, mas depois eu falei, a gente vai ter que lutar e aprender isso na prática mesmo. Mas eu acredito que isso pode ser praticado no dia a dia. E a gente tem como enxergar essas soft skills, que a gente chama, de um modo mais prático. Então, assim, é um pouco do que eu quero falar aqui, conversar hoje com vocês, né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, aí eu vou falar um pouco do contexto de pesquisa especificamente. Quando a gente pensa em operacionalizar a pesquisa, até mesmo esse debate de research ops, de como começar pesquisa aqui na minha empresa, como escalar, como impactar, a gente tem uma das formas, né, da gente abordar, que é dentro dessa pegada de research ops, que nem o Fabrício apresentou ali o grupo, né, que tem parceria aqui com o nosso grupo. Então, a gente fala muito assim, né, sobre como é que a gente recruta participantes, como é que a gente lida com esse BO da LGPD, como é que a gente gere e faz a governança desse conhecimento, vamos usar um Notion, vamos usar um Dovetail, vamos usar um Confluence para organizar tudo isso, e também sobre as ferramentas de pesquisa. Né? A gente fala muito sobre isso, e é um tópico que engaja bastante. Esse é um tópico que a comunidade de pesquisadores e de pessoas de UX estão vira e mexe falando e comentando sobre nesses grupos. Só que, quando a gente fala um pouco desses aspectos comportamentais, dessa questão de soft skills, que é onde eu vou querer falar para vocês sobre os meus erros e aprendizados nesse percurso, eu considero que a gente deveria focar bastante nessa parte de como é que eu integro outras pessoas para fazer pesquisa e como que eu compartilho e socializo o valor da pesquisa, né, com as outras pessoas que estão ali lidando comigo, seja dentro de um time de design ou de um time de produto de umas outras áreas. Porque eu acho que dentro dessas duas abordagens, né, de competências e de advocacy, as soft skills são muito importantes. Tanto que a gente não vê nenhuma ferramenta, nenhuma solução tecnológica que vai mostrar para a gente como que a gente vai trabalhar esses dois aspectos, né? Essas duas áreas aí para pensar como a gente operacionaliza a pesquisa em termos de competência e advocacy.
E por que eu quis focar nesses 2 tópicos aqui, que são muito importantes para operacionalizar a pesquisa e demandam muita soft skill da gente. Porque quando eu entrei na área de design como UX Research, eu comecei a trabalhar, né, assim, antes eu fazia consultorias de projetos de UX e depois eu entrei como UX Research dentro de uma empresa. Então, assim, no meu processo de migração, eu estudei muito essas técnicas de pesquisa, fiz cursos, eu lembro que na época eu fiz muitos lá do IDF, né, do Interaction Design Foundation, estudei bastante aquela fonte de conhecimento, mas depois eu fui identificando que essas técnicas de pesquisa de UX eu tive que fazer muito reenquadramento do meu processo de trabalho, porque assim, eu já sabia fazer entrevistas, né, em outros contextos, mas eu tinha que identificar ali qual era o escopo de uma entrevista aplicada para o design, uma entrevista aplicada para o desenvolvimento de produto. Então, acho que teve um pouco desse reenquadramento do meu olhar, do meu processo de trabalho para conduzir uma determinada técnica. Mas quando eu fiz a minha migração, eu acho importante dizer que eu iniciei dentro de uma área de engenharia. Então, tinha uns designers da Squad e eu caí ali vinculada dentro de uma área de engenharia. E assim, eu lembro que foi muito difícil construir a minha relação com pessoas de produto e engenharia. E foi, para mim, o que mais me demandou curva de aprendizado. Foi, assim, um dos principais aspectos que me gerava insegurança, que foi muito sofrido para eu fazer o meu processo de adaptação de trabalhar em outra área e trabalhar alocado dentro de empresa. Então, imagina, não era época de pandemia, eu mudei, né? Eu fui morar em São Paulo para trabalhar. Então, imagina você estar numa cidade nova, não conhece ninguém, e você entra numa área que você se sente absolutamente deslocada, que é uma área de engenharia, né? Uma área tão hard, assim, né? Em termos das pessoas trabalhando. Então, nesse sentido, eu vou contar aqui alguns aprendizados que eu tive na minha trajetória de UX Research, lidando com esse desafio de construir pontes estratégicas com outras áreas, como produto e engenharia, a partir da pesquisa com usuários. E eu acho que antes de eu contar, né, algumas coisas que aconteceram e relacionar isso com soft skills, eu queria reforçar que, assim, eu não considero que a hard e soft skills ela é uma relação, assim, dialética, né, uma relação de opostos, mas eu acho que esses conceitos de soft skills a gente pode adotar dentro do nosso processo de trabalho em atitudes práticas. Então, eu vejo que muito das soft skills que são demandadas dos pesquisadores e das pessoas que atuam com UX são muito relacionadas com a habilidade técnica de pesquisa com usuários, como, por exemplo, fazer o processo de análise, estruturar e executar uma pesquisa, ter uma visão estratégica de negócio. E hoje, uma habilidade técnica que é de colaboração e alinhamento, que muito se fala assim, você designer tem que moderar, tem que facilitar workshops, tem que fazer dinâmicas, ritos de design. Então, eu quero tentar construir esse raciocínio e eu gostaria que vocês me acompanhassem, assim, né, para a gente tentar enxergar que isso não é uma relação tão dialética assim quanto às vezes a gente pensa. Bom, quando a gente pensa em soft skills, a gente pensa numa habilidade de conseguir, por exemplo, transmitir confiança. E aí, um erro que eu cometi naquela época, né, quando eu comecei a atuar profissionalmente como UX Researcher, foi o seguinte: eu cheguei muito na área com os meus princípios de pesquisa com o usuário. Então, assim, eu venho de uma bagagem onde, por exemplo, a questão demográfica é uma questão muito importante para mim em termos de representatividade. Questões de gênero é uma questão muito importante também, porque eu fiquei muito tempo da minha formação na graduação atuando como pesquisadora em laboratórios de estudo de gênero e sexualidade, e eram coisas que eu considerava que eram basilares no meu processo de trabalho. E
eu consegui até aplicar quando eu trabalhava em outra área, numa área de política pública, porque isso eram variáveis muito cruciais no processo de trabalho. E aí eu cheguei com todos os meus princípios, né, ali, todas as coisas basilares que eram para o meu trabalho de pesquisadora qualitativa. Só que o que eu entendi é que, assim, é muito importante que a gente, quando está atuando em empresa, a gente entenda qual é o critério de sucesso da pesquisa da tua liderança. E aí, não você abandonar os seus princípios, mas tu entender assim, qual é o critério de sucesso da pesquisa da pessoa que está me liderando agora, ou seja, como ela entende que é uma pesquisa de sucesso. E aí eu comecei a anotar aqui no slide, tanto que eu estava me guiando com as notas de apresentador, e assim, com os diferentes líderes que eu trabalhei, de design, eu identifiquei que eles tinham diferentes critérios de sucesso. E aí, por exemplo, eu já identifiquei que foram itens de sucesso, de critério de sucesso da pesquisa: envolvimento de stakeholder no processo de coleta, resultados tangíveis e fáceis de serem consumidos por toda a empresa, ou seja, uma pesquisa fácil de ser compreendida. Um outro critério de sucesso: demandas de diversas áreas, ou seja, tua liderança fala, eu quero que todas as áreas da empresa demandem pesquisa para a gente, reconheçam a gente como pessoas importantes para apoiar a pesquisa deles. E outro critério também, que era o envolvimento da pesquisa em métricas de negócio. Então, assim, eu listei algumas, não falando de quais empresas eu estava ali relacionada ou prestando consultoria, mas eu fui identificando que existem esses diferentes critérios de sucesso. Então, acho que é muito importante, assim, pense nos teus princípios, mas pense como você vai costurar os teus princípios e coisas que você gosta de levar para a pesquisa dentro desse critério de sucesso da pesquisa que a tua liderança considera, porque isso facilita muito você construir essa relação de confiança com o teu par, que é a tua liderança de design, né? Ou a pessoa que está ali numa posição hierárquica a você. Um outro ponto que a gente está começando a ver muito sobre esse termo é a questão de escuta ativa, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar um termo chamado conflito positivo. Isso eu li num livro, eu não sei de onde surgiu esse termo, eu nunca tinha ouvido em nenhuma palestra, mas o conflito positivo, ele é como se fosse aquele conflito ou processo de debate de ideias, assim, onde você está dialogando com uma pessoa sobre um achado de pesquisa, por exemplo. Então, essa visão de conflito positivo, por exemplo, isso é muito comum quando você está dentro de uma academia numa universidade, fazendo uma pós, fazendo um mestrado, que é, por exemplo, você está ali fazendo a tua pesquisa, você está dentro de um grupo de estudos, você vai apresentar uma parte do teu projeto, as pessoas vão fazer uma crítica em cima do teu projeto, tu vai participar das agendas de um laboratório de pesquisa, ou tu vai levar a tua pesquisa em formato de paper para apresentar no seminário da tua área. Então, essa questão de conflito positivo, ela acontece bastante, é essa concepção. E quando eu comecei a observar essas pesquisas que são feitas em UX, eu observava que tinha muito essa titulação da pessoa pesquisadora, assim, a minha pesquisa, né? A minha pesquisa que eu fiz para aquele produto, ou para o produto da Squad que eu estou, ou uma pegada de, assim, a pesquisa que eu faço para os designers, ou a pesquisa que eu apoio os designers a executarem. E o que eu fui percebendo, assim, ao longo do tempo, é que a gente precisa ter muito essa percepção de contexto, que é o seguinte, que a empresa que a gente trabalha, ela não é uma empresa de pesquisa. Então, vai ser desafiador tu construir essa abordagem de conflito positivo, que é uma coisa super comum que acontece na academia. Por quê? Porque a tua pesquisa, ela não vai ser submetida a esse árduo processo de construção de conhecimento. Essa pesquisa ela vai ser consumida
e vai ser apropriada por outras áreas da empresa, né? Seja as pessoas de design ou as pessoas de outras áreas de negócio. Então, assim, a pesquisa ela não é da pessoa UX Research, mas ela é de outras áreas também. E aí, uma vez que é muito difícil construir esses ambientes onde tenha esse conflito positivo, até mesmo pelo tempo da pesquisa, dentro da empresa, uma coisa importante é, por exemplo, tu criar dinâmicas de feedback dos resultados da pesquisa, porque é uma das estratégias da gente construir esse diálogo de debate positivo. Então, eu vou contar até como que eu cheguei a implementar isso. Na primeira empresa que eu trabalhei alocada, foi uma ideia ali da minha liderança de colocar um formulário, né, para a pessoa dar um feedback escrito sobre a pesquisa, um feedback anônimo. E um dos feedbacks que eu recebi era que eu usava termos muito técnicos, muito prolixos, assim. E eu acho que era um pouco do vício da academia. E ao receber esse feedback, claro que eu fiquei super triste. Por quê? Porque essa linguagem rebuscada academicista era algo hipervalorizado dentro de um contexto acadêmico, quando você vai lá apresentar o seu paper, que foi aprovado no Congresso Internacional, mas isso acabou se tornando um entrave para eu construir essa escuta ativa, das pessoas me escutarem sobre os resultados da pesquisa e elas darem o feedback ou levantarem questões. Então, isso acabou sendo um entrave, mas foi uma coisa que eu só consegui ter esse feedback, perceber isso, né, do entrave da minha fala, da minha forma de me comunicar, a partir do momento que eu comecei a implementar um feedback dos resultados da pesquisa. Então, eu fazia isso como uma forma até mesmo de melhorar ali como que eu ia apresentar os meus resultados e os achados da pesquisa para eu conseguir construir esse diálogo mais positivo pautado nessa escuta ativa. E um outro ponto ali que foi um ponto bastante conflitante, que eu já ouvi algumas pessoas falarem, é a gente entrar em embate sobre quais são os dados que mais importam. Então, é o seguinte, né? É tipo aquele clássico conflito do qual e do quant, né? Então, você vai fazer a sua pesquisa de exploração de um determinado problema, e aí você vai apresentar isso, mas vai ter uma outra área que vai falar, não, mas a área de CRM mostrou isso aqui, não, mas a área de BI mostrou isso aqui, a área de dados mostrou isso aqui. Mas o que eu fui percebendo é que entrar nessa guerra sobre quais os dados que mais importam, ele é um pouco antiprodutivo para a gente construir a nossa relação com as outras áreas. E aí é muito sobre a gente desenvolver mais habilidades de como ler esses outros dados ou como esse outro conhecimento é construído para a gente construir essas relações e essas pontes. E aí eu vou até mencionar, né, uma estratégia que eu fiz, que foi o seguinte, foi muito sobre como conciliar esses papéis para a produção de um conhecimento coletivo, que foi uma das coisas que eu tomei como aprendizado. E aí, uma história que eu lidei, né, uma situação que eu passei, eu fiz uma pesquisa era uma pesquisa que a gente estudou ali como que era o processo. Eu trabalhava numa empresa SaaS, numa plataforma SaaS voltada para a gestão imobiliária, a gente tinha a ferramenta SaaS e o ERP, que as imobiliárias utilizavam. E eu fui fazer um estudo sobre quais eram as dores sobre a venda do imóvel que os corretores tinham. E aí, ao longo dessa pesquisa, eu construí também aquele arquétipo da persona construída a partir de duas imagens arquétipas, né, de dois corretores. Um que tinha ali toda uma estratégia de tentar vender o imóvel o mais rápido possível, e um outro que entendia que existia ali um tempo de venda do imóvel que ele não atuava. E aí, quando eu fui fazer essa pesquisa, eu apresentei o arquétipo e eu mostrei qual era o range de percepção de tempo, percepção qualitativa, de tempo de venda do imóvel, na visão dessas duas personas do corretores, lidando com esse processo de avaliação do imóvel, para estipular ali um preço de venda.
E aí, quando eu apresentei isso, né, e falei, a percepção de tempo de venda do imóvel dessa persona A é isso, e dessa persona B é isso. Um data scientist, um estatístico, chegou assim para mim super duro e falou, cara, eu não acredito nisso, você está contando a percepção do cara de venda do imóvel, e assim, o cara só está dizendo o que ele sente, assim, a gente precisa ver o volume lá, o registro do tempo de venda para a gente saber se isso é verdade ou não. Aí, assim, essa reunião foi super calorosa, depois eu até fui conversar com ele, e eu falei assim, cara, como a gente validaria isso com o estudo de Data Analytics, com o estudo estatístico? E aí eu cheguei para ele com uma abordagem diferente, não refutando o que ele tinha criticado sobre a minha abordagem de trabalho, mas eu falei, como você invalidaria essa hipótese a partir da tua forma de construir um conhecimento de estatística? Aí ele foi, contou um pouco o processo para mim, eu falei, então tá, vamos estudar e verificar se essa hipótese da percepção do corretor ocorre ou não dentro da base de dados. E aí a gente fez esse estudo para identificar ali o tempo médio de venda do imóvel, esse estudo estatístico. E a gente identificou que realmente a gente conseguia clusterizar essa percepção em fatos relacionados ao tempo de venda do imóvel. Então, foi assim, né? Eu tive que depois chegar para esse cara e falar, tá, vamos estudar isso junto, vamos ver se isso acontece ou não dentro do que esses corretores estão falando. E aí foi um pouco dessa abordagem que eu fiz. Depois foi super legal, assim, eu até fiquei mais próxima do cara, ele se tornou um amigo meu, mas foi aquilo, né? Eu não quis. Claro que é uma abordagem, uma pegada ali mais dura de quem trabalha com estatística, mas eu falei, tá, vamos produzir esse conhecimento junto, vamos fazer um estudo para a gente validar se isso ocorre ou não dentro do que surgiu das entrevistas, e foi uma abordagem ali de conciliação de papéis que eu acho que foi muito produtiva. Então, se vocês tiverem espaço, né, o diálogo com essas pessoas, eu acho muito importante. Quando uma pessoa vir criticar, por exemplo, um estudo qualitativo teu, ou um processo de investigação mais exploratória, você mesmo, assim, se coloque como pesquisador e desafie o outro, tá? Como é que a gente poderia aprofundar, invalidar ou confirmar essa hipótese, sabe? E aí, um outro ponto, né, que fala muito é sobre empatia e colaboração. A gente fala muito sobre empatia na nossa relação entre a gente, né, pessoa pesquisadora, e o nosso usuário, mas eu queria falar um pouco dessa empatia da nossa relação, tanto com os nossos pares, com pessoas de outras e com pessoas de outras áreas, como pessoas de atendimento, pessoas de produto, pessoas de engenharia. Em termos assim do que eu fui percebendo, né? Então, assim, eu tive ali a minha onda de assistir muita palestra sobre essas temáticas, fazer aqueles cursos rápidos de inteligência emocional e, na pior das situações, culpar os signos das pessoas que trabalhavam comigo, né? Que era uma ótima estratégia de saída e conforto emocional. E aí, depois, uma das coisas que eu fui percebendo é que essa questão da soft skill, ela se aprende relacionalmente, né? Ou seja, dentro do contexto dessas relações sociais que a gente constrói dentro da empresa onde a gente está. E essa dimensão relacional, ela é sobretudo dessa apropriação do conhecimento derivado da pesquisa. É sobre como você vai entender aquela necessidade que aquela pessoa que está demandando, por exemplo, um estudo ou um processo de investigação ou validação de hipótese de UX, como que ela, qual a necessidade dela e depois como que tu vai apoiá-la e colaborar com ela para ela se apropriar daquele conhecimento. E aí, uma armadilha que eu acabei caindo, né, na época que eu trabalhava muito diretamente na área de engenharia, foi ficar muito preso na formalidade do backlog demandas. Por exemplo, cria um card lá no Giro, uma task, uma história de usuário, preencha aqui um formulário de briefing, bem bonitinho no Google Forms, para depois eu refinar e trabalhar. Por quê? Porque dentro do contexto onde eu estava, isso era muito valorizado, gente. Era aquela pegada da agilidade, de ter
agilistas, de ter um Scrum Master, de ter um PO, PM, toda essa galera ali junta. E isso era uma das grandes premissas, né, de um trabalho de agilidade, um trabalho orientado pelas metodologias ágeis, né, de poder usar aquele mensurar. Eu lembro que eu fiz, eu recebi treinamentos de como olhar indicadores do Gira, então uma coisa super robusta. Nunca utilizei, mas o treinamento foi ótimo, assim, para eu aprender, né, sobre a ferramenta. Mas fiquei muito presa dentro da lógica de uma outra área. E não entendia como era a lógica da empatia, da colaboração dentro de um processo de fazer pesquisa em design. Então, uma das coisas que eu fui entendendo, né, ao longo do tempo, e depois, conforme eu fui me aproximando dessas pessoas de área de engenharia de produto, é que pedir ajuda vem antes da ordem. Então, o que significa? As outras pessoas que estão ali, sei lá, desenvolvedores, analistas de produto, POs, eles também estão com muitas coisas como a gente. Então, uma das coisas que eu passei a fazer é assim, embora eu vá ter que respeitar um formulário, criar ali a task no Gira, né, por exemplo, para documentar ali o processo de trabalho no Confluence, uma das coisas que eu passei a fazer sempre antes de eu oficializar uma demanda que vai acontecer com essa outra área, eu peço ajuda explicitamente no Slack. Eu informo que a pessoa vai ser envolvida antes de oficializar essa demanda numa agenda, numa reunião, ou num Gira, por exemplo. Então, o que eu digo para a gente muitas das vezes, nosso trabalho é muito solitário de UX Research, então, assim, não se tornem o chato demandante, que vai criar a task que depois vai ficar ali cobrando, né? Isso foi uma coisa que eu acabei praticando, mas eu também sofri por ter uma relação muito direta com POs, né? Deles ficarem criando tarefas ali no Gira de pesquisa sem nunca entender o que estava ali sendo pedido de fato. Então, uma boa prática é, assim, usar o Slack, né? Antes, você podia até construir ou costurar essa aproximação num elevador, num almoço, num lanche, num café, dentro de um ambiente de trabalho. Mas hoje, uma das formas de você construir essa colaboração de uma forma mais amigável é você pedir ajuda antes da ordem, né? De oficializar aquela demanda que vai acontecer, né? E aí, fala-se muito assim, né? Sobre, caramba, como é importante tu ser um profissional de pesquisa de sucesso, realizando, por exemplo, pesquisas mais estratégicas, menos pesquisas operacionais, e ser aquele pesquisador referência das pesquisas estratégicas. Tem até consertar, que ficou ali pesquisas estratégias. E você colaborar e você envolver todos os stakeholders e todo mundo ficar absolutamente apaixonado pela pesquisa que você executa. E o que eu percebi é que, assim, geralmente essas pesquisas estratégicas elas vêm de uma demanda muito top-down, né? Eu considero que isso é muito difícil, é um equívoco para a gente construir a colaboração, mas, de fato, é o que acontece nas empresas. Esse cenário não vai mudar tão cedo, né? De ter uma demanda ali de um board mais estratégico, de uma liderança, e você executar, oficializar essa pesquisa mais estratégica. Só que, quando eu disse, né, eu trabalhava com consultoria, em consultoria isso é super comum. Você tem áreas mais estratégicas demandando pesquisas. Então, quando eu fazia projetos de consultoria de pesquisa para o UX, eu lidava com lideranças de branding, com pessoas de liderança de dados, com gerentes de marketing, com superintendentes de projetos estratégicos. Então, essa questão do top-down não me incomodava, era maravilhoso, porque essa pessoa já chega te contratando como consultor de UX, super aberto, super disposto a fazer pesquisa, alocando grana na pesquisa. Só que quando você está dentro de uma empresa, realizando essa pesquisa com usuários ou pesquisa de experiência de usuários, essa costura é diferente, né? Você pode ali tocar essa demanda top-down, né, com muita influência e envolvimento de áreas mais estratégicas ou de diretorias da empresa. Só que um aprendizado que eu tive é que para tu fazer uma pesquisa
com essa pegada, que tenha mais envolvimento, tenha visibilidade e faça com que você seja reconhecido como esse profissional que fez essa pesquisa com essa pegada estratégica, é muito importante que a gente trabalhe essa influência horizontal entre pessoas técnicas, tá? Entre pessoas que estão ali no dia a dia, fazendo outras tarefas e que vão te apoiar ou te suportar para você executar ou conduzir esse estudo estratégico dentro da empresa. Porque quando tu está em consultoria, você monta aquela equipe que vai ficar exclusivamente alocada. Só que quando a gente está em empresa, tocando pesquisas mais estratégicas para negócio ou para direções ali mais estratégicas de empresa, cara, tu vai ter que trabalhar sozinho, tu vai ter que buscar muita coisa sozinho e trabalhar essa influência horizontal é muito importante. Então, se, por exemplo, tu vai precisar de uma base de dados para tu fazer um estudo, ou ter acesso ou visibilidade de algum outro estudo que foi muito confidencial e que quase ninguém acessa, você vai ter que falar com as pessoas de outras áreas. Então, assim, não só ir lá e pedir para um gerente ou para uma outra pessoa compartilhar, mas é importante que você também tente construir diálogos com essas outras pessoas técnicas das outras áreas. Então, aquilo, né? É muito difícil vencer a batalha sozinho, né? Ser a jornada do herói, UX Researcher, principalmente para fazer pesquisas desse escopo, tá? É uma coisa que gera muito desgaste emocional e psicológico também, porque, como eu disse, muitas das vezes você tem que ir atrás, fazer os teus corres sozinhos, mesmo dentro de uma empresa, com uma equipe. Só que uma coisa que eu aprendi, e foi muito aprendizado da minha primeira liderança de design, quando comecei a trabalhar, é que é preciso ter muito esse apoio da pessoa líder construindo essas pontes com as outras áreas. Então, eu lembro, por exemplo, que eu tinha, né, o apoio do meu líder de UX no primeiro emprego assim alocado, né, como UX Research dentro de empresa, ele me levou e me apresentou para as outras áreas da empresa. Então fomos eu e ele juntos e ele juntava tanto a pessoa ali, sei lá, uma gerente de CS, quanto uma pessoa analista técnica de confiança, para a gente conseguir costurar essa influência de baixo para cima. Então, foi fundamental o apoio dele fazendo essas pontes, construindo agendas, para a gente conseguir ter essa pegada das pesquisas mais estratégicas. Então, essa interlocução, por exemplo, com uma área, sei lá, de sucesso do cliente, que era uma área muito importante numa empresa que eu trabalhei, ela só foi possível e viabilizada muito pelo apoio que eu tive da minha liderança. Então, é muito importante que o teu líder ele tenha empatia com o que você vai fazer também, com as batalhas que você vai ter que enfrentar, sabe? E acho que é muito importante que a gente também enuncie para essas pessoas líder, olha, eu preciso de ajuda para fazer a articulação para esse tal projeto, ou eu preciso do seu apoio porque eu estou identificando aqui, não estou conseguindo furar essa bolha, me ajuda, por favor. É preciso que a gente enuncie isso, sabe? Foi muito aprendizado que eu tive da minha primeira liderança. E aí uma coisa muito que é do dia a dia, que é muito da estrutura, né? Dessa pegada de estruturar e executar a pesquisa, é a questão de alinhamentos e perspectivas. Então, por exemplo, eu lidava muito com POs, PMs e devs, né? Então, hoje eu estou num time design ali mais dedicado, mais estruturado, mas durante muito tempo eu tinha um contato dia a dia com essa galera. E o que eu percebi era que, assim, eu não sei se vocês têm muito envolvimento, né, diretamente com pessoas de área de produto ou de engenharia, mas eu lidava com POs muito diferentes. Então, com um funcionava uma coisa e com o outro não funcionava. Então, por exemplo, tinha o PO lá que o cara era apaixonado por analytics. Então, se eu chegava para discutir um tópico com ele, mostrando algum dado, o cara ficava super envolvido dentro da demanda. Agora tinha um outro que aquilo não era tão importante para ele. Ele queria saber mais sobre quem eu ia pesquisar, como eu ia alcançar essas pessoas, como que eu ia conduzir conversas
com aqueles usuários. Então, assim, quando tu vai se relacionar com essas pessoas, entenda o que vale para aquele PM ou para aquele PO, porque a área de produto também é uma área muito nova nas empresas, em termos de ter um alinhamento e uma perspectiva comum. Então, é muito comum que tu tá trabalhando com o PO da mesma empresa, ele tem uma pegada, e o PO daquele outro produto tem uma outra pegada, e aquele terceiro é completamente diferente. Isso é super comum. E outro ponto que é importante é você enunciar e descrever o seu papel e as suas responsabilidades, papéis e atribuições naquele projeto, iniciativa ou produto. Por quê? Muitos desses POs, eles nunca lidaram com UX Researchers. Eles nunca lidaram com essa pessoa que é o especialista para fazer a pesquisa. Então, eles vão chegar com as suposições que eles têm, com as coisas que eles viram no LinkedIn, com as coisas que eles ouviram falar em posts, em redes sociais, que seja. E, às vezes, o papel e a responsabilidade muda, dependendo da empresa que você está. Então, eu já ouvi de vários POs e PMs com quem conversei falando assim, eu não sei o que um X-Research faz. Tipo, faz pesquisa, tá? Mas como é a pesquisa que vocês fazem? Então, eu já ouvi isso diversas vezes lidando com várias pessoas diferentes de produto. E é importante você conseguir explicar isso muito claramente, até onde vai o seu papel, tá? E aí tem um outro ponto que é muito valorizado assim também dentro da nossa comunidade, que é a questão dos rituais de design, né? Vamos fomentar a cultura de design e tal. Só que eu queria conversar com vocês que é preciso ter muito cuidado com essa obsessão com os rituais de design, porque não são só os rituais de design que é onde ocorre esse processo de tomada de decisão. Tem vários outros rituais dentro de empresas acontecendo, onde você tem aquelas cerimônias que são marco para o produto, por exemplo. Então, retrospectiva das sprints, plannings entre uma squad. Então, assim, sempre que possível, envolvam-se nessas cerimônias, até para vocês serem lá considerados as pessoas referência de UX ou essa ponte. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu assistia, né, as retro das sprints que eram moderadas pelos agilistas. Então, eu lembro que tinha muito uma abordagem de planning poker, eu nem sei se é utilizado isso hoje, e tinha ali as figuras dos Scrum Masters muito fortes, moderando essas dinâmicas. Só que, gente, essas dinâmicas era o lugar onde vieses, preconceitos, estigmas sobre o usuário, era onde tudo isso acontecia. Tudo isso, assim. Tanto no nível mais técnico, quanto do nível assim mais intragável possível. Então, geralmente é nesses espaços que você vai começar a construir intervenções, pequenas falas, para você conseguir colocar o que é esse papel da voz da experiência do usuário. Então, eu lembro que assim, a primeira retro de uma sprint que eu participei era um projeto de validação de login através do SMS. Então, o pessoal lá, o time técnico, né, desenvolveu um novo processo de login, onde para entrar lá num produto específico nosso, tinha que fazer a validação com SMS, porque era para criar o login, acho que era parte do ERP e tinham informações muito confidenciais financeiras. E aí é a questão de como tu ter apoio do líder, né? Eu não estava envolvida nesse projeto. E eu falei para minha liderança, foi a minha primeira liderança de design, assim, cara, eu não sei o que é a palavra retro, eu preciso chegar nesse espaço. Aí eu pedi para ele, eu posso ir com um designer assistir essas entregas? Ele, pode, vai lá. Ele conversou com o agilista, aí o agilista me colocou nessas agendas, né? Oi, Tamires, ninguém ligou para mim e tal, mas eu ficava assistindo junto com o product design que estava envolvido. E eu lembro que, assim, tinha um aviso, né, quando a pessoa não botava o código de verificação a tempo, e a tela dava um aviso assim, tempo esgotado, tente novamente dentro de alguns instantes. Só que aí eu fiz uma intervenção, eu falei assim, olha, será que a gente não poderia
deixar mais claro essa regra do processo de validação, avisar em quantas horas que o usuário pode retornar e tentar criar o login novamente. E assim, eu fui completamente... assim, os desenvolvedores vieram para cima de mim de um jeito bizarro, assim, foi a primeira grande situação que eu lidei na engenharia. Para quê? Tipo, você está subestimando, dizendo que o cara é tão burro assim e tal. Aí eu comecei a falar, né? Não, a gente precisa dar mais contexto para a pessoa, não sei o quê. E aí foi isso, eu comecei, fiquei lá, participei de mais uma, não sei o quê. Aí na terceira que eu participei, eles decidiram alterar essa mensagem de aviso e colocar em quantas horas ou em quantos minutos o usuário poderia fazer o processo de validação do login novamente. Mas é isso, assim, não foi no PPT que eu dei esse feedback. Eu precisei estar naquele espaço e falar para ser ouvida e a galera me escutar ativamente. E aí, da mesma forma que eu falei, não basta só você documentar lindamente no PPT, a gente tem que ter muito cuidado com esse efeito surpresa e esse efeito uau da pesquisa, que é assim, a gente fica assim, não, sei lá, vou conduzir essa pesquisa durante um mês e vai ter aquele momento que eu vou apresentar todos aqueles PPTs. Então, assim, para você como pesquisador, você está dizendo, você está com aquela premissa de que você vai encantar todo mundo com o resultado da pesquisa. Só que muitas das vezes a pesquisa que a gente está fazendo vai lidar com incertezas e vulnerabilidade daquela outra pessoa que está trabalhando dentro de uma empresa, que tem que tocar uma agenda, que tem que fazer uma iniciativa, que tem que fazer uma tomada de decisão do produto. E aí a gente fala muito sobre o efeito encantamento que a gente quer gerar, mas a gente não entende que do outro lado tem uma pessoa muito ansiosa por aquele resultado, às vezes. Então, uma das formas de você gerenciar essa ansiedade, que é uma ansiedade que não nos toca, mas acontece muito com as outras pessoas, é você compartilhar o PPT antes. E isso foi um feedback que eu já ouvi abertamente de pessoas com quem eu trabalhei de outras áreas, de falarem comigo, moço, cara, eu fiquei muito constrangida com aquilo que apareceu, ou eu queria ter me preparado melhor para, por exemplo, construir um argumento em cima daquilo, ou fazer uma consideração. E aí, feedbacks que eu já recebi, e aí eu vou falar principalmente de mulheres líderes de outras áreas, tá? Que criar esse ambiente de segurança. E aí, por exemplo, se tu está fazendo uma pesquisa, compartilha o PPT antes com a pessoa, para dar tempo dela ler, porque às vezes pode ter uma questão ali para você que você acha que você descobriu, fez uma grande descoberta, mas aquilo é um tópico extremamente sensível dentro da companhia. E aquilo precisa ser alinhado com a pessoa que está demandando a pesquisa contigo, até mesmo para você pensar como que tu vai lidar com aquela questão delicada, sabe? E isso eu ouvi a partir de outras mulheres que exercem cargos ali de liderança e que demandavam pesquisa. E aí um alinhamento, uma perspectiva que eu acho fundamental é a seguinte: a gente está falando muito sobre métricas de UX, né? Está meio na moda. Se a gente falar, vamos olhar as métricas de UX, vamos fazer um curso de métricas de UX. Só que eu sou uma pessoa que eu não uso o termo métrica de UX. Eu falo sempre em dados de comportamento de uso, tá? E por quê? Porque eu já presenciei diálogos bem acalorados com pessoas de outras áreas. E aí eu não estou falando que é de diálogo de grupo de WhatsApp entre a nossa bolha de UX, mas entre pessoas de outras áreas criticando isso, tá? Da gente dizer que é métrica de UX, sendo que elas também trabalham em cima desses dados, elas também trabalham com dados de qualificação, com dados de uso, com dados de cancelamento, com quantas pessoas estão usando aquela funcionalidade. Então, foi uma coisa que já acendeu uma red flag em mim, assim, é uma coisa que eu não verbalizo, eu não sou adepta de usar esse termo que está na moda, de métricas de UX. E aí, muitas das vezes a gente fala, né, que a gente também fica muito frustrado, porque a gente não tem uma empresa data-driven, a gente fala, não, mas agora a gente vai colocar dados de UX aqui, vai ser muito legal dentro da empresa. Só que
esse dado que a gente chama de UX, ele não é um dado de UX, ele é um dado que é produzido por toda a empresa. Desde o cara de BI que vai estruturar a captura daqueles dados, ao cara de CRM, ao desenvolvedor que vai puxar aquela informação. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela em tentar pleitear alguns termos para a gente que dentro do nosso círculo é bem visto, mas em outras áreas não é recebido tão bem assim, sabe? Foi uma coisa que eu percebi. Então, assim, antes de tentar defender a tônica de eu vou construir métricas de UX aqui na empresa, aprenda como a empresa estrutura seus dados e lute menos sobre falar em métricas de UX, e sim como você obter acesso a esses dados. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante agora, e aí muito das pontes que eu estou buscando construir é com quem pensa racionalmente esse dado. E aí não é com o gerente de BI, não é com o gerente de CRM, é com o analista de CRM, é com o desenvolvedor que fez aquela dashboard, é com a pessoa que criou aqueles eventos no Google Analytics, por exemplo, porque são com essas pessoas que eu consigo entender o racional de como que os dados são produzidos dentro daquela empresa. E é muito importante a gente construir essas pontes com essas pessoas, né? E aí, por último, né, um tópico que eu queria falar é sobre um termo que veio sendo falado muito, que é pensamento sistêmico, né? A empresa que eu trabalho até fez palestras, não sei o quê, essas coisas assim meio motivacionais, e falava sobre pensamento sistêmico, visão holística e persuasão e data-driven, essa pegada, assim, acho que vocês já devem ter sido tocados aí por alguns desses debates. E aí, o que ocorre? Muito do nosso círculo aqui de UX fala muito de que o pesquisador de UX ele precisa ser muito bom em testes de usabilidade e condução de entrevistas em profundidade. Só que assim, legal, tu faz um curso, tu aprende, tu vai pegando isso na prática, exercitando, conduzindo testes. Então, tem que controlar um pouco, né, essa ansiedade de fazer muitos cursos. Vou fazer nessa escola aqui para fazer de testes de habilidade, vou fazer nessa outra aqui, porque a essência da prática técnica de um teste é muito similar, independente da escola que está te ensinando, e da condução da entrevista em profundidade também. E aí, o que eu percebi? Hoje, muito do meu trabalho como pesquisadora sênior é assim, eu preciso ser boa e ter segurança analítica e emocional suficiente para defender um argumento. E eu tenho que defender esse argumento de N formas diferentes. Então, assim, não é através de testes de habilidade. Às vezes eu tenho que trazer um dado de comportamento de uso, às vezes eu tenho que construir uma planilha e às vezes eu tenho que até dar uma resposta numa thread do Slack para colocar a minha voz de pesquisadora ali. Então, esse processo de defesa e persuasão e dar essa abordagem aí do que a gente chama de pensamento sistêmico não está só centrado nessas técnicas, mas está na forma como você constrói o seu argumento e você defende a sua ideia técnica dentro da empresa. E aí, não tem como você dizer que você quer ser uma pesquisadora com uma visão holística ou um pesquisador ou profissional de UX com pensamento sistêmico, achando que só os seus materiais do Miro que importam, né? Então, os materiais dos outros são tão importantes quanto os seus boards do Miro e os seus PPTs de pesquisa. Então, é uma coisa que eu aprendi, né, que Desk Research não é só de pesquisas passadas. Isso era uma abordagem que eu tinha muito quando eu era consultora para pesquisa de política pública, mas é assim, né? É você estudar assim, o PPT do planejamento estratégico da área, é você pedir para aquela pessoa de produto material de roadmap, é você ver a apresentação de resultados daquela área, é você estudar o material de value proposition daquele produto ou daquela vertente de negócio que você está atuando. Porque são esses materiais que vão te dar essa síntese da visão holística da forma como a empresa pensa aquele negócio ou aquele produto. Então, você tem que beber muito das fontes desses materiais. Então, eu já vi assim, alguns pesquisadores de UX
desabafarem, poxa, não tem pesquisa aqui passada do produto, que absurdo, não consigo fazer nada. Só que muitas das vezes a tua fonte vai ser esses materiais. E conforme você for produzindo novos conhecimentos, relacionando com o que está sendo dialogado ali, é muito importante. Então, assim, eu já vi vários materiais, tipo esses que eu exemplifiquei, colocando questões de usuário que eles não conseguem responder, dúvidas, incertezas, tudo aquilo que a gente quer fazer, uma matriz de CSD, esses materiais apresentam também muitas dessas fontes. Então, é uma fonte riquíssima, assim, que mesmo que você não seja o pesquisador, tu vai trabalhar naquela iniciativa como um UX mais generalista ou qualquer que seja a sua especialidade. É muito interessante tu acessar esse material e tu estudar em cima dele, sabe? É uma parte elementar do teu processo de desk research. Bom, aí eu fecho aqui mostrando alguns livros, eventos e cursos que fizeram a diferença. Eu acho que isso vem muito de uma trajetória prática também, mas eu botei aqui os livros que eu sempre consulto, assim, livro que eu estou ali, vou começar com, a gente fala desafio, né? Vou começar com qual vai ser o BO que eu vou lidar agora, então eu pego esses livros, assim, esses livros me dão uma calma, me dão uma paz de espírito, assim, para eu recomeçar uma iniciativa. Tem uma articulação que eu acompanho muito, que é o evento Product Camp. É um evento muito legal, que eu aprendo muito sobre como a área de produto e engenharia trabalha, experiência do usuário, eles têm muito essa pegada também, e aprendo muito. E coloquei também um curso que eu fiz, para se alguém perguntar de curso, que eu acho que foi um curso que foi um divisor de águas para mim. Conseguir aprimorar e aprender a trabalhar com engenharia e produto, que foi esse curso de Product Discovery, que é uma referência para mim até hoje. Assim, vira e mexe, eu consulto esses materiais desse curso, e é um curso que foi muito rico. E esse curso foi uma indicação de um PO que eu trabalhei, que dividiu, né, o curso comigo, e a gente fez o curso junto, e foi super legal. Derivou dessas relações até mesmo a indicação desse curso, tá? Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Eu não consegui ver os comentários, mas eu vi aqui que tem uma galerinha aqui presente. Aí, queria saber se vocês já passaram por esses desafios. Pessoal, boa noite. Quem quiser falar, a gente já abre o microfone e interagir. A gente tem algumas perguntas aqui também, mas fiquem à vontade. Bom, eu vou começar a ler as perguntas aqui, começando com a da Letícia. Vamos lá. Peraí. Então, bom, parabéns pela talk, assim, eu aprendi pra caramba, então parabéns mesmo, tu expressa muito bem, tu é muito didática. E sim, tem uma perguntinha aqui que eu tinha colocado bem no início, referente a que tu comentou lá naquele slide de criar dinâmicas de feedback dos resultados da pesquisa. Qual seria o tempo ideal, né, que tu acha para fazer essa dinâmica? É logo depois que tu fez a pesquisa, tu já pedir esse feedback, tu tem um tempo que tu dispara uma mensagem para ele pedindo uma pesquisa, um NPS, enfim, mas qual é o prazo para a gente pedir esse feedback? Lê, como é que eu fiz? Eu já fiz de diferentes formas. Quando eu comecei a trabalhar em UX Research, eu pedi o feedback primeiro dos designers do meu time. Porque lembra que eu falei que eu recebi esse feedback de que eu usava termos muito prolixos, assim, muito academicistas, e às vezes a galera não entendia. Então, eu passei a pedir esse feedback, porque a galera se sentia mais à vontade de falar no Slack comigo, então os designers falavam abertamente, não entendi aquela parte, essa parte aqui eu entendi bem, ficou legal. Pedi essa devolutiva no Slack com as pessoas que eu era mais próxima e que sentiam mais à vontade para falar comigo. Depois, como é que eu fazia? Eu mandava um board anônimo do Easy Retro para quem assistiu à apresentação, e eu fazia 2 perguntas. Solicitava o feedback sobre o que a pessoa achou da apresentação dos resultados, aí eu botava entre parênteses.
PPT, conteúdo e descobertas interessantes de pesquisa. Eu fazia, era mais ou menos assim, mas eu botava essas 3 variáveis: a minha apresentação, o conteúdo do PPT e o quanto a pessoa considerou a pesquisa interessante ou instigante, que seja, eu usava um termo lá e mandava isso anônimo para as pessoas que participavam da agenda. E aí, depois, uma coisa que eu estava conversando com o time no ano passado era como mensurar esse feedback para avaliar o impacto, né, da pesquisa, se foi feita alguma coisa em cima. Mas a avaliação mais imediatista que eu fazia era em termos da comunicação e da apresentação da descoberta, ou seja, se aquilo era legível, compreensível e se comunicava bem. Legal. Tá, a próxima pergunta é da Beatriz. Tamires, o que diria para quem está migrando agora para UX Research? Eu faço eu faço mentoria, né, com pessoas que vieram das ciências sociais e estão querendo migrar para a de UX. O que eu percebo dessas pessoas que eu mentoro é que, assim, dedique-se a um curso, né, um curso de formação, assim, que você está fazendo. Não precisa fazer muitos cursos, escolha um e se dedique e construa um bom case, sabe? Um bom case que você consiga apresentar para explicar um pouco do teu racional e do teu processo de design. Então, eu acho que construir um case que reflita a bagagem que você adquiriu no curso ou no bootcamp, que seja uma coisa bastante importante, sabe? Porque eu, por exemplo, eu participo de muitos processos seletivos para escolher product designers. E, cara, a primeira impressão nossa é a comunicação, é a forma como você fala, como você expõe uma ideia, como você reconhece que você cometeu um erro e qual foi o aprendizado. Então, a comunicação é uma coisa muito importante. Então, se tu já colocar em prática a comunicação, a habilidade de comunicar o teu case, expor a tua ideia, isso já é um grande diferencial para tu que está querendo migrar para o UX Research. Perfeito. E aí, aproveitando o embalo, a Beatriz também pergunta quais conteúdos você indica, aí além dos que tu já indicou, imagina. Uhum. Tem mais algum? Olha, eu vou falar hoje o que eu, na época, quando eu migrei, eu só tinha aqueles cursos do IDF e tinha Mergo presencial, que era caríssimo, então eu não tinha grana para fazer. Eu acho que era o da Mergo, que era muito caro. Eu sei que tinha um curso que era uns entre 7 e 9 mil reais. Eu sei que uma amiga minha fez, mas eu não consegui fazer, eu não tinha grana, assim, eu estava muito dura, eu não consegui. Aí eu fiz os cursos da IDF, e hoje, assim, quais são as fontes que eu bebo, sabe, de informação, quando eu quero rever algum conteúdo? Eu acesso muito um site que uma pesquisadora chamada Nick Anderson tem. Isso foi indicação até de um colega meu que trabalhou comigo, o André Sade, que é uma pesquisadora americana. E a Nick Anderson, ela publica muita coisa sobre metodologia, ela tem um blog dela, onde ela fundamenta muito a técnica e o processo operacional. Eu também consumo muito conteúdo dos guidebooks do Maze e do User Interviews. E eu uso muito aquelas fontes para treinar e repassar habilidade para designers. Então, são as 2 fontes que eu consumo para caramba, assim, que eu consumo até hoje no meu dia a dia de trabalho. Então, são fontes, assim, muito confiáveis, que eu acho, sabe? Eu consumo muito os materiais que essas 3 fontes produzem. A Nick Anderson é esse link aqui? Deixa eu ver. Ela é loura. Não, peraí, Não deixa eu consegui achar. achar. E achei, na verdade, Nick é um homem, pelo que eu vi ali. Aí achei o LinkedIn dela só. É. Nick Anderson. Que ela tá como Senior User Experience Designer, é isso? Não. Ela é loura e a fotinho dela é com um cachorro.
no LinkedIn. Ela tem um blog, User Research Academy. User Research Academy. Aí ela qualquer tem coisa a gente bota no grupo ali também depois, a gente coloca todos os links lá. Uhum. Aí todo mundo tem que olhar no grupo ali. Vou botar aqui. Deixa eu aproveitar, vamos continuar que tem mais perguntas e a próxima é minha, inclusive. Tem dicas de como lidar com times que demandam pesquisas, mas que não têm paciência para esperar que elas aconteçam e nem discutir os resultados? Ai, Flávio, como é que eu lido com isso hoje, geralmente? Ou eu tento desmembrar as questões de pesquisa. Então, às vezes a pessoa vê que uma questão de pesquisa muito complexa, então eu tento quebrar aquilo, né, em menores questões de pesquisa, olhando essa questão que eu consiga validar no tempo necessário. E se a pessoa não concorda com o cronograma, com o tempo da pesquisa, aí você tem que acompanhar o que está sendo planejado para o período seguinte ou para a quarta seguinte. Geralmente, quando tu faz uma pesquisa para produto, tipo assim, uma Product Discovery, tá? Vou avaliar como que essa funcionalidade vai ser. O ideal é que você construa essa pesquisa 2 sprints antes da sprint da esteira do UX Design, tá? E isso, assim, essa métrica do tempo foi uma coisa que eu falei, né? Que eu fiz o treinamento do Gira e a gente analisou lá, olhou as métricas de engenharia do nosso tempo de produção, e é uma coisa que nesse curso de Product Discovery que eu fiz, o cara também recomenda. E eu já cheguei a ver que isso é factível com o tempo de produção de uma engenharia, sabe? Então, se vai lançar uma feature do produto que tu vai ter que validar com o usuário, a ideia tu tem noção de que essa feature vai ser lançada nesse quarto. Tu tem que planejar a pesquisa 2 sprints adiantadas para tu conseguir ter o tempo suficiente. Aí tem que conversar com esse demandante e entender um pouco do ciclo lá do roadmap do produto para tu conseguir encaixar. Perfeito. O Dual Track trabalha muito, né? O método de Dual Track Agile trabalha muito nessa linha da pesquisa startup antes e depois com a funcionalidade já em produção, em desenvolvimento, começam os testes e muitas vezes volta a pesquisa, mas lá já está embasado, já sabe quais perguntas, mas nem sempre é fácil negociar isso com o PO e tal. Existe uma certa dificuldade em alguns casos. E acho que tu trouxe alguns exemplos de que nem todo PO é orientado a pesquisa, a dado, enfim, depende muito da postura. Eu trabalho com uma designer hoje que ela sonda o que vai acontecer no produto e a gente faz a pesquisa, vamos lá, nós, depois a gente entrega o resultado. Então, a gente faz antes, assim, ela sonda, o que vai acontecer aqui no produto? Aí ela, nesse quarto vai acontecer isso e isso, eu quero pesquisar isso aqui. Eu falar, então, já vamos começar a planejar. 2 vezes isso deu certo, vamos ver a terceira agora se vai dar. Aí a gente se planeja para executar, sabe? Depois dessa sondagem inicial do que vai rolar. Uma torcida. Que dê certo. Vou continuar as perguntas aqui. E a gente tem agora, não tem mais tantas perguntas assim. Agora tem a da Ana Carini. Ana, quer ler a pergunta? Nossa, isso é boa, hein? Eu vi aqui. Do como evitar vieses criados. Ana? Como evitar... Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja em casa. E, bem, como evitar vieses criados por você mesmo quando você é a única pesquisadora da empresa? Tá. Como é que eu fazia isso? Teve uma época que eu era a única pesquisadora de uma empresa que eu trabalhei. E aí eu criei um ritual de design que era, sabe a design review que a gente faz de interface, quando o design faz alguma coisa na interface, faz aquela dinâmica para os outros designers. Critique. Design critique, Aí eu criei um escopo de uma critique de pesquisa para os UX designers e a UX writer fazerem comigo. E aí
eu defini algumas perguntas que todos tinham que responder. Então, eu fazia essa agenda, participavam 5 designers, assim, era opcional, o time era pequeno, mas eu sempre colocava o designer mais experiente naquele produto, que era um designer que já tinha muito tempo de bagagem de empresa. Então, eu fazia essa dinâmica, eu fiz uma design critique do resultado da pesquisa antes de apresentar a pesquisa para o demandante. Então, eu submeti a crítica do próprio time de design. E aí, o time de design falava, eu não sei o que comentar. E eu criei essas perguntas geradoras e eles respondiam. Então, assim, eu conseguia calibrar, né? E aí eu tinha feedback de quem já trabalhava com produto. Olha, talvez isso aí possa ser algo da amostra das pessoas que você entrevistou, porque eu já vi isso acontecer de tal modo e tal. E aí isso acabava minimizando os vieses da minha interpretação, envolver outros designers e fazer um ritual específico para apresentar a pesquisa. Eu já cheguei a fazer isso também com pesquisadores. Fiz no ano passado, a gente fazia uma critique da própria pesquisa também. Ana, tem mais alguma coisa? Oh, posso ler, sim. Perfeito. Então, vai lá. Eu sou nova no mundo de UX, né? Na verdade, eu estou migrando também de carreira. Eu sou uma futura psicóloga, né? Esse ano eu me formo. Legal. E eu estou no RH, né? Então, eu vejo que o UX, né? Pelo que eu estou percebendo, tem muito mais de psicologia do que o RH. É claro que onde tem pessoas, tem psicologia, isso é um fato. Mas pesquisando, né, sobre o UX, parece muito que o tipo de pesquisa, a metodologia é um TCC, né? E eu tô na reta final do meu TCC, então eu fiquei com essa dúvida. A estrutura, é como se fosse o método de pesquisa do TCC, né? É parecido. Quais são as diferenças, né? Eu sei que o TCC tem um rigor muito forte, né, cientificamente. Então, gostaria de saber disso, se a pesquisa de UX é parecida com uma pesquisa de TCC. Fernanda, ela é parecida... Isso, deu um pouco de eco. Ela é muito parecida na sua estrutura de metodologia científica mais clássica. Então, você sempre vai ter a definição de um problema, que nem tu tem no TCC, a construção de uma hipótese de pesquisa, o método que você vai utilizar, o teu procedimento de coleta e depois a síntese dos resultados. Essa estrutura é uma estrutura básica, que até mesmo na pesquisa de UX você vai fazer. Só que tem uma pequena diferença, por exemplo, uma metodologia de pesquisa de TCC para uma pesquisa dentro do contexto de pesquisa e design, que geralmente, quando tem ali o problema de pesquisa, que a gente fala, a questão de pesquisa, né, no teu TCC acadêmico, é uma questão só. Quando a gente está dentro de empresa, muitas das vezes você tem que transformar uma questão de negócio em uma questão de pesquisa de UX. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, chega uma pessoa da área do marketing lá e fala para você, cara, estamos com um problema aqui, os leads não estão convertendo no nosso site. Galera sai do formulário, ninguém preenche, a gente não consegue converter. Aí você vai ter que pensar uma questão de pesquisa para essa questão de negócio que a galera está trazendo para você. Então, por exemplo, o que está fazendo as pessoas abandonarem o formulário de qualificação? O que está acontecendo no processo de qualificação que aquele atendimento virtual faz? Aí você vai costurar as suas questões. Então, acho que a maior diferença está lá nesse início, sabe? Dissociar uma questão de negócio, uma questão de produto, para essa questão da pesquisa que você vai tocar dentro da empresa. Obrigada. Nada. Obrigado, Fernanda. Maíra, quer fazer sua pergunta?
Tamires, tu pode compartilhar um pouco mais sobre como você tem feito para que mais pessoas possam ter acesso aos seus aprendizados, pensando isso no público interno da empresa? Uhum. Maíra, tu sabe o que eu fiz no final, né, do último ano? Eu estruturei e organizei um repositório de pesquisa bem básico no Excel. Esse foi um primeiro ponto para sintetizar tudo. Um outro ponto foi estruturar ali, consolidar a documentação da pesquisa dentro de um contexto mais do design, e aí tenho trabalhado muito a documentação no Confluence, e aí outras estratégias para a galera ter acesso aos aprendizados, ou, por exemplo, aos achados de pesquisa que eu tenho feito, é o seguinte, no último período, né, no último quarto que eu estava lá na empresa, a gente criou goals relacionados à pesquisa. Então, assim, cada projeto de pesquisa que eu estou tocando, eu tenho que convidar devs para assistir a um teste, ou participar, ou alguém da área de produto ou engenharia. Uma outra forma foi compartilhar os aprendizados. Então, fazer a agenda mais oficial de apresentação de resultados, não só para o demandante, mas também perguntar: olha, você quer que eu convide alguém? Se você quiser convidar alguém para participar, tudo bem. Porque, geralmente, esse demandante ele acha que é uma agenda mais privada. Então, às vezes, você verbaliza: se você quiser convidar alguém para assistir, fica à vontade para participar da agenda, isso também pode ser uma boa estratégia. Aí, Flávio, eu vi que a Giovana perguntou até uma coisa assim parecida. Eu posso seguir? Parecida. Se tinha outra forma de compartilhar. Giovana, o que eu tenho feito agora é assim, eu descobri que algumas áreas demandantes que eu trabalho, elas fazem apresentações dos resultados da entrega do quarto. Aí, por exemplo, eu fiz um projeto agora e eu pedi para o demandante: olha, tu me dá 10 minutos para eu apresentar o resultado da pesquisa nessa apresentação que tu faz para 50 pessoas da engenharia? Ele: não, tudo bem. Aí botou lá o slide, me deu 2 PPTs e aí eu apresentei. E aí eu acho que foi uma baita estratégia porque eu consegui dar mais visibilidade. Aí eu e uma outra designer, a gente participou dessa agenda. Era assim, um time de data platform, de dados de plataforma. É um time bem grande, assim, mas é muito aquele time lá isolado. E aí eu pedi um espaço para, na reunião deles, a gente falar sobre a pesquisa que a gente tinha feito, porque eles estavam prestes a fazer algumas decisões de avaliações tecnológicas. Aí eu pedi licença para ter 10 minutos de fala, assim, tipo, fazer basicamente um pitch da pesquisa, né? Aí eu fiz dessa forma. E o compartilhamento de resultados parciais é uma coisa importante para gerenciar a ansiedade dessas pessoas. E aí, como eu faço? Se eu souber que tem esses rituais do time que está demandando, tipo assim, follow-up, checkpoint, sei lá, eles dão sempre os nomes em inglês. Aí eu peço para participar como ouvinte, tá? Aí, vira e mexe, alguém perguntava da pesquisa. Eu peço para participar como ouvinte, não com comprometimento de que eu vou falar algo. E uma outra forma, eu dou sempre updates para a pessoa no Slack, do tipo assim, quando eu fecho um marco, aí eu falo: fulano, a gente terminou aqui o planejamento, tem os materiais, se tu quiser consultar, estou apoiando a designer para fazer isso, então eu uso hoje a estratégia do Slack e de me infiltrar nesses espaços dos outros ritos do time, para eu participar como ouvinte, sabe? E sendo notada. Não sei se a Tami ainda tem mais alguma coisa que queira comentar com a gente. A gente aproveita também para fazer o convite ali do grupo, do nosso canal no Telegram, que a gente costuma discutir algumas coisas lá e tem alguns palestrantes ali que já participam, então a gente pode continuar a discussão ali. A Letícia já colocou os contatos da Tami do LinkedIn, o e-mail, e tem que agradecer demais as suas contribuições, demais mesmo. É um tipo de conhecimento que a gente
assim, ele vale ouro e a gente não acha isso em livro. Isso não é o tipo de coisa que tem em livro. Assim, tu pode pegar o X Research com sotaque brasileiro, mas assim, isso aqui é um conhecimento de bate-papo, de conversa, de troca direta. Então, é uma coisa muito de comunidade que só a comunidade pode trazer, né? Não tem como... Isso é complementar aos livros, é complementar a nossa experiência diária. Então, agradeço demais. Falando em comunidade, aproveito também para agradecer todo mundo que participou, que fez as perguntas, que veio aqui, que também investiu o seu tempo. E agradecer ao Fabrício, né, falando em comunidade também, o Fabrício que não está mais aqui, mas vai ver na gravação aí, o Fabrício e o apoio da Research Ops Brasil. Agradecer a Sucesso, do Rio Grande do Sul também, por ceder o espaço. E é isso. Lelê, quer falar mais alguma coisa? Não, tá tudo bem. Já dei me rasguei de elogio para Tami. Eu amo de verdade trabalhar contigo, a gente trabalha junto, né? E ver como tu atua. Eu ia comentar, acho que isso aí no chat também. Adoro quando tu te mete, assim, eu quero participar dessa reunião, sabe? A gente tem que ser cara de pau. Amo, assim, aprendo horrores contigo, assim, ó. E esse momento aqui nessa talk não foi diferente. Eu tava toda hora aqui falando no chat, gente, realmente tem vieses nas cerimônias. E esse tino que tu tem, essa maneira que tu explica, é fenomenal, é um arraso. Eu espero que a gente tenha outros momentos também para compartilhar. Ai, foi ótimo, gente. Eu sempre gosto de falar desses percalços aí que a gente lida, né, com as outras áreas. Verdade. Cada dia um verão diferente, né? Mas a gente vai seguindo. É muito rico. É muito rico, sério. Essa vivência que tu compartilha é impagável. Assim, impagável. Não tem... É impagável mesmo. Ai, foi ótimo, gente. Adorei. Como nem todo mundo tem o privilégio de estar trabalhando contigo ali diariamente, então é isso. Ter esse momento de estar aqui comigo. Verdade. Ai, foi muito legal, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada para quem ficou pelas perguntas. Boa Espero noite, que então. vocês se sintam cada vez mais incentivados aí a fazer diferente, né, na área de UX. Verdade. Então tá, gente. Obrigada, né? E nos vemos no próximo X-Talks, né, Flavinho? É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Bom descanso. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.